Presidente, vamos começar a falar um pouquinho de eleições e, para isso, eu vou chamar lá no Rio de Janeiro o Carlos Andreasa, que vai fazer uma pergunta nesse aspecto para o senhor. Andreasa, com você. Prazer. Presidente, boa tarde. Um conjunto aqui de questões que eu lhe apresento, espero que o senhor possa responder e ter memória para captar o conjunto. O governo Temer terá incondicionalmente um candidato a presidente? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, isso é algo importante para o senhor em termos políticos, inclusive para legado do seu trabalho? Sendo mais preciso, o governo Temer terá um candidato declarado com a chancela do Planalto pelo qual trabalhará? Em caso positivo, continuo, esse candidato terá de ser obrigatoriamente do MDB? Ou o governo Temer poderia apoiar com a mesma dedicação o nome de outro partido? Aliás, o senhor acredita nessa ideia de união eleitoral do chamado centro, algo que abrigaria, por exemplo, MDB, PSDB e DEM? Está disposto a trabalhar pela existência de um único candidato que represente esse grupo? Obrigado. Olha, Andreasa, eu complementaria, pode ser o senhor este candidato? Olha, deixa eu dizer a vocês o seguinte, viu, Andreasa e Vera? Em primeiro lugar, o governo terá um candidato, apoiará um candidato, isso não tem a menor dúvida. Não há como deixar de apoiar um candidato. E um candidato, seguindo na indagação, que defenda o legado do governo. Aliás, não será difícil, porque, na verdade, viu, Andreasa, o candidato da oposição, ele terá que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra o que aconteceu no governo, porque sou contra, por exemplo, o teto dos gastos, porque acho que o presidente tem que chegar e gastar tudo que for possível, primeiro ponto. Segundo ponto, eu sou contra a modernização trabalhista, porque a modernização trabalhista gera empregos, eu prefiro que fique no sistema de 1943. Eu sou contra, por exemplo, Andreasa, a reforma do ensino médio, que era desejada há mais de 20 anos, porque ele dirá, eu prefiro aquele ensino anacrônico que era no passado. Eu sou contra essa inflação ridícula de 2,6%, eu prefiro aquela inflação de 10,28%. Eu sou contra os juros de 6,75%, eu prefiro os juros de 14,25%. Então, digo eu, nós vamos precisar, na verdade, ter um candidato para defender o nosso legado e a nossa gestão. E poderá ser do PMDB ou não, necessariamente, não há obrigatoriedade de ser do PMDB. E eu preferia até que houvesse um candidato, digamos assim, um candidato único de certas forças políticas. Eu acho muito inadequado que haja 6, 7, 8 candidatos, porque isso enfraquece, penso eu, diferentemente do que muitos pregam, a própria democracia brasileira. Quando você tem 2 ou 3 candidatos, os programas são muito definidos. E sendo definidos, o eleitor pode optar não pelo candidato, que é simpático ou antipático, mas pelo programa que está sendo apresentado. Aliás, se me permite dizer, é interessante, eu quero registrar esse fato, eu cheguei aqui ao governo nas circunstâncias que vocês conhecem. E como nós havíamos produzido um documento chamado Ponte para o Futuro, interessante naquela oportunidade, foi para colaborar com o governo de então. Mas o governo entendeu que aquilo era um gesto oposicionista. E o que nós fizemos ao chegar ao governo, podem conferir a Ponte para o Futuro. É exata e precisamente isso que nós estamos fazendo. Então é interessante, viu, Vera? Eu que não cheguei... Ou seja, era um programa oposicionista, era um programa para o senhor assumir. Na verdade, mas não era oposição, era para colaboração com o governo. Mas eu, tendo chegado como cheguei, eu estou cumprindo um programa de governo. Por isso que eu digo, se houver 2 ou 3 candidatos, cada um terá um programa e, quando chegar, vai cumprir esse programa. Com relação à possibilidade do senhor ser ou não candidato, sendo mais específico. Eu não... Porque o senhor dizia que não era, a princípio, e que isso lhe facilitaria tocar esse programa, inclusive as medidas impopulares, mas agora já se começa a falar que o senhor pode vir a ser. Em que circunstâncias o senhor será e se essa impopularidade, que o coloca sempre com uma aprovação ainda antes da casa dos 2 dígitos, não é um impeditivo para uma candidatura? Eu não sou candidato, você sabe que eu tenho dito com muita frequência e não quero ser candidato. É claro, todos dizem assim, mas política são as circunstâncias do momento, né? E até me dizem, a sua vida foi feita em circunstâncias do momento, quando secretário, quando deputado federal, quando presidente da Câmara, etc., como vice-presidente, presidente, circunstâncias do momento. Eu não nego circunstâncias que possam determinar esta ou aquela conduta, mas eu não sou candidato. Olha, se eu passar a história como alguém que conseguiu fazer boas reformas no país, conseguiu equilibrar o Brasil, né, eu me dou por plenamente satisfeito. Eu não quero... Aliás, essa coisa da impopularidade, né? Alguém dizia... Se bem que hoje aumentou. Você sabe que eu recebi um índice hoje? Qual foi?
Foi um índice de São Paulo, que me dá 15% de popularidade. Foi o do Paraná Pesquisas, é isso? Acho que Paraná Pesquisa, é isso mesmo, não sei bem de onde veio. Mas, enfim, não é a popularidade que está em pauta. O que está em pauta é o Brasil. E quem quer se preocupar com o Brasil não pode se preocupar necessariamente com a popularidade, porque a popularidade vem depois. Quando você tem gestos populistas, que é diferente da popularidade, daí você ganha, né? Você ganha a prestígio imediatamente. Eu nunca me preocupei com isso. Eu me preocupei com uma popularidade que virá pelo reconhecimento e não pelo efeito, digamos assim, demagógico. Né? Presidente, em relação ao seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele se pôs a campo de maneira mais aberta aí nas últimas semanas, dizendo que pode vir a ser candidato. Isso não prejudica a retomada da economia? Não mostra que o ministro, uma vez que não se conseguiu votar a reforma da Previdência, dá por encerrado o seu papel no Ministério? Olha, o Meirelles fez um belíssimo trabalho aqui na economia. Ele e uma equipe, porque você sabe que essas coisas é como o presidente. O presidente não trabalha sozinho, trabalha com uma grande equipe. De igual maneira, o ministro Meirelles. O Meirelles fez, reitero, um belíssimo trabalho na economia. E tem uma equipe muito substanciosa na área econômica, né? Se ele desejar ser candidato, isso será uma coisa dele, né? É uma coisa dele, ele é que vai fazer a avaliação. Aliás, candidatura, há uma diferença, um amigo meu sempre faz uma diferença entre candidato e candidatura. Candidatos, às vezes, há muitos. Agora, candidatura é quando o sujeito se decide, não é? Se o Meirelles se decidir, eu acho que nós teremos a possibilidade de escolha de alguém que dê sequência a esse trabalho, não tenho dúvida disso.